Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês os textos de Zacarias, capítulos 11 e 12. Avançando para o final da leitura de Zacarias, nós vamos ver esse profeta ainda anunciando as visões que ele teve do Senhor para encorajar a sua audiência. Primariamente, os habitantes da região ali de Judá, Jerusalém, também aqueles que estavam ainda no final do exílio na Babilônia, prestes a retornar para Jerusalém. Mas ele também profetizou sobre a própria pessoa de Jesus, com detalhes específicos, como nós vamos ver hoje. Ele profetizou, como foi mencionado pelos evangelistas, que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. E nessa visão ele também utiliza uma representação de um pastor com duas varas chamadas favor e união. E o que isso significa para o povo de Deus? As palavras de Zacarias falaram àquela geração imediata, quem ele profetizava, é claro, mas também fala a cada um de nós. Sim. E nós temos uma lição. Aprendemos essa leitura, hoje queremos então compartilhar Zacarias 11, 12 e ao final dessa leitura vamos orar pela sua vida e pela sua família. Te convidamos a acompanhar conosco até o final desse breve momento que tomamos para meditar na palavra de Deus. Sim, como sempre nós fazemos aqui, antes de nós iniciarmos a leitura, nós pedimos para Deus nos ajudar a compreender qual é a mensagem que Ele tem. A Bíblia é tão linda que ela tem muitas vezes uma mensagem específica e individual para cada um de nós. E nós queremos receber hoje essa mensagem. Vamos orar então, convidamos a vocês a orarem com a gente. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós colocamos, Pai, nossas vidas e todo esse momento diante de Ti, esse momento devocional, onde nós vamos ler, Pai, a Tua poderosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, que essa palavra venha trazendo vida, trazendo direção, trazendo revelação sobre as nossas vidas. Fale, Pai, de forma individual com cada pessoa o que representa para essas palavras que muitas vezes pela compreensão humana parecem difíceis, mas há algo, Pai, no Espírito, há algo especial, há algo mais profundo que o Senhor tem para nós. Então é isso que nós te pedimos no dia de hoje, Pai. Ilumina essas palavras e traga revelação em nome de Jesus. Amém. Muitas dessas palavras proféticas foram conhecidas dos discípulos, conhecidas do povo que acompanhou a situação da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, mas nem sempre elas eram entendidas imediatamente. Porém, depois que Jesus ressuscitou, por ocasião quando os evangelhos estavam sendo escritos, os leitores, os discípulos tiveram a oportunidade de se lembrar dessas profecias, tanto as profecias de Isaías, tão claras como Jeremias, que também profetizou sobre Jesus ser traído por 30 moedas de prata, profecias claras no livro de Zacarias, e eles entenderam então como aquilo se referia a Jesus e como aquelas palavras tinham uma aplicação prática para as vidas deles. Assim também acontece conosco. A palavra de Deus, primeiramente, traz uma fé genuína no nosso espírito, traz essa capacidade para esperarmos com confiança no Senhor, para discernirmos o coração de Deus, nos lembrarmos do cuidado dele conosco, mas também no futuro, à medida em que nós nos alimentamos da palavra e meditamos em cada um desses capítulos, nós vamos ganhando entendimento sobre o propósito do Senhor na nossa família e aquilo que Deus tem ainda a realizar no nosso futuro. Amém. Então vamos ler Zacarias, capítulo 11, começa dizendo assim: Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó junípero, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o lamento dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouça o rugido dos leões, a densa floresta do Jordão foi destruída. Essa palavra ainda é uma continuação do que nós lemos em Zacarias 9, 10, e ele fala sobre a destruição que viria sobre os inimigos do povo de Deus, essas grandes árvores representando as nações vizinhas, inimigas, que estavam perdendo o seu poder enquanto o Senhor preparava o retorno do povo
de Zacarias, do povo da sua geração para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. E também, ultimamente, representa a queda de todos aqueles que se levantam contra o propósito do Senhor, enquanto Deus garante seu cuidado e a fidelidade dele nas suas promessas para com o seu povo. Em seguida, Zacarias relata uma nova visão em Zacarias 11, verso 4, quando ele diz: Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastoreie o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: Bendito seja o Senhor, pois estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, declara o Senhor. Entregarei cada um nas mãos do seu próximo e do seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Dá a entender que o Senhor começa a falar com o profeta Zacarias, utilizando essa linguagem figurada de um pastor, e o próprio Zacarias recebe essas palavras e fala como se ele se tivesse tornado um pastor. Não dá a entender se ele estava encenando isso para o povo a quem ele profetizava ou se ele estava visualizando simplesmente uma visão espiritual. No verso 7 ele diz assim: Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei, uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, pois me cansei deles, e o rebanho me detestava. Então eu disse: Não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. E eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, do contrário, não me paguem. Então eles me pagaram 30 peças de prata. Mateus 27 vai mostrar que quando Judas traiu Jesus, ele o traiu por 30 moedas de prata e lançou essas moedas, inclusive, no templo. Isso é o que está profetizado tanto pelo profeta Jeremias, quanto nessa leitura que estamos fazendo agora de Zacarias, capítulo 11. No verso 13 diz esse detalhe: O Senhor me disse: lance isso ao olheiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 peças de prata e as atirei no templo do Senhor para o olheiro. Isso foi exatamente o que Judas Iscariotes fez. Depois de se entristecer por ter traído Jesus, em Mateus 27 está registrado que Judas Iscariotes pegou aquelas 30 moedas de prata e as jogou no templo do Senhor. E com aquele templo, com aquele dinheiro, por ser um dinheiro de sangue, decidiu-se que eles comprariam um campo de terra, um pedaço de propriedade, um terreno que se chamava o Campo do Oleiro. É impressionante como detalhes sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus está registrados nos profetas em diferentes momentos. Sim. Verso 14. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará as mais jovens que estão soltas, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando a sua pata. Aqui fala da liderança espiritual que, usando o nome do Senhor, não o representa, mas na verdade busca os seus próprios interesses. E conclui o capítulo 11 dizendo: ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Vamos ler também Zacarias capítulo 12. Continua assim dizendo: uma advertência, a palavra do Senhor para Israel. Assim declara o Senhor, que estendeu o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor.
todos os que estarão no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos seus cavaleiros, declara o Senhor. Eu me manterei vigilante sobre o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os chefes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Amém. Que lindo será esse dia quando o povo de Israel, cercado pelos seus inimigos, o que nós já vemos acontecendo ou se preparando nesses nossos dias em que vivemos, quando Israel reconhecer que eles dependem do Senhor e que o Senhor verdadeiramente é o seu Deus, o Senhor é quem pelejará por Israel. E no verso 6 diz: naquele dia farei que os chefes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta no seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. Assim, o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi. Essa é uma promessa tão linda que fala daqueles que creem no Senhor, do povo de Israel e dos gentios que se unem a eles, formando um só corpo que é a igreja. A promessa do derramar do Espírito, o Espírito que nos leva a orar, o Espírito que nos leva a dar graças a Deus. Verso 10. E derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graças e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do primogênito. Naqueles dias muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará, cada família à parte com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e as demais famílias com as suas mulheres. Um dia o próprio povo de Israel, como está profetizado nesse capítulo que lemos, olhará para aquele a quem traspassaram. Também mais uma profecia sobre Jesus, porque quando Jesus foi crucificado, depois de quebrarem as pernas daquele homem que estava à sua direita e à sua esquerda, os soldados romanos furaram o lado de Jesus, porque a profecia no Salmo 22 diz que nenhum dos seus ossos será quebrado. O osso fala da união espiritual com Deus, e Jesus estava e sempre esteve, sempre estará unido com Deus, assim como é aquele que nos une com Deus. Então eles traspassaram ou furaram o seu lado ao invés de quebrar as suas pernas, e assim constataram que Jesus havia morrido naquele momento da crucificação. Mas diz esse texto que um dia olharão para aquele a quem traspassaram. Pense nos judeus que condenaram Jesus, pense nos romanos que mataram, crucificaram Jesus, representando assim todos os povos. A profecia de que as pessoas olharão para o Senhor, é lógico, aqui está falando daqueles que arrependerão. Zacarias já falou daqueles que insistirão contra os propósitos do Senhor e serão julgados, mas também fala daqueles que se arrependem, que olharão para aquele a quem traspassaram e lamentarão por ele, chorarão, um choro de arrependimento, um choro de quem valoriza o Senhor e de quem quer estar perto de Deus. Amém. É lindo como Zacarias vai compartilhando essas palavras para encorajar tanto o povo que o ouviu, literalmente, como nós que vivemos no futuro e vemos
profecias se cumprindo na vida de Jesus, profecias e promessas de Deus que ainda estão disponíveis para cada uma das nossas vidas e das nossas famílias. Amém. Então vamos orar então, pedindo que nós tenhamos esse coração realmente, que a palavra vem nos convidando a cada dia, nas profecias, os profetas, as palavras proféticas, um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração que se volte para Deus, amém, um coração que está disposto a ouvir e a obedecer aquilo que o Senhor tem dito. Então que nós, a nossa casa, possamos ter esse temor do Senhor e esperar por Ele, porque aqueles que estão esperando, nós vamos ver o cumprimento das promessas de Deus, ainda que pareça ser algo impossível, algo distante, mas nós sabemos que Deus cumpre as promessas que Ele faz. Assim como nós vemos nesse texto, cumprimento de promessas, Deus falando que Ele protegeria o seu povo, a honra que Ele dá à família de Davi, a promessa para Israel ser uma bênção para todas as nações, Deus continua até hoje cumprindo as suas promessas, ainda que coisas pareçam não estar a favor dessas promessas, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Sim, vamos orar juntos então. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Sim, obrigado por sua fidelidade em cada uma das suas promessas, pelas promessas que se cumpriram na vida de Jesus durante o seu ministério terreno, sua morte e ressurreição, pelo derramar do teu Espírito e pelas promessas que o Senhor tem na nossa vida, na vida dessa pessoa que ora conosco agora e da sua família. Amém, cada uma das suas boas promessas se cumprirão em nossas vidas. Nós cremos, dizemos sim e o amém. E hoje especialmente te pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós esse Espírito que foi prometido em Zacarias 12, como lemos hoje, o Espírito de clamor e de súplicas, sim, para que nós possamos orar guiados pelo Teu Espírito e dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, confiando no Senhor. Nós entregamos hoje toda a ansiedade, toda a preocupação e oramos guiados pelo Teu Espírito Santo, pedindo ao Senhor a Tua ajuda em favor de cada pessoa que agora coloque diante do Senhor o peso que está sobre os seus ombros, sim, a preocupação do seu coração. Esses pensamentos que voltam à mente de ansiedade, nós entregamos tudo ao Senhor para não recolher de volta e entregamos ao Senhor as nossas causas pedindo a Tua ajuda, assim como também te damos graças ao reconhecer a Sua poderosa mão sobre a nossa família, amém, a Sua Senhor, bondade, tudo que o Senhor já realizou até aqui. Muito mais que nós cremos que o Senhor tem ainda para o nosso futuro. Te entregamos a nossa família, todas as nossas causas e pedimos que mais e mais o Senhor se revele a nós. Permita-nos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Enche-nos do Teu Espírito Santo, esse espírito de clamor e súplicas, para que nós possamos perseverar nos caminhos do Senhor e viver cada uma das Suas boas promessas para a nossa família. Eu e a Rafa abençoamos cada pessoa que ora conosco agora, declaramos sobre a sua vida e sobre a sua casa a paz do Senhor Jesus, amém, Pai, assim a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, e te pedimos, Pai, receba agora cada motivo de oração e nossas ações de graças, nós oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe muito o seu dia, um abraço aí para todos vocês que estão online conosco, que hoje possa ser um dia muito abençoado. Aqui hoje tá friozinho, que tá chegando o inverno aqui, tá acabando a estação de... Tá no fall, né, que é o outono. Tá no outono e indo pro inverno, então tá começando a ficar... Tava 10 graus hoje aqui. Então tá 10 graus, né? Vai esquentando ao longo do dia. Então que Deus abençoe, que aqueça os corações daqueles que estão no friozinho e que seja um dia muito alegre. Então não sei se tá de chuva ou com sol, para quem está no Brasil também indo, né, em rumo ao verão. Deus abençoe muito a sua família. Obrigado por participar conosco. E amanhã nós vamos concluir a leitura de Zacarias, é uma leitura um pouco mais extensa dentre esses chamados profetas menores. E depois de Zacarias, o nosso plano é ler Malaquias, que é o último dos profetas menores. Na semana que vem nós vamos ler Malaquias e restam ainda 3 livros para nós concluirmos toda essa leitura bíblica, que é a história que aconteceu depois do exílio e depois que esses profetas viveram. Nós vamos ler os livros de Neemias, Esdras e também Esther. Por mais que na nossa Bíblia esses livros estejam antes dos profetas, cronologicamente, Neemias, Esdras e Esther são histórias que aconteceram depois do período dos reis de Israel e também depois do exílio na Babilônia. Por isso nós deixamos
Esdras, Neemias e Esther para lermos, fazendo a conclusão da leitura bíblica. E são livros muito fortes, né? Assim, muito fortes, eu muito amo, bons. eu amo cada história, ver a reconstrução, a restauração de Deus, o favor de Deus para aqueles que confiam nele. Então a gente está com muita expectativa de finalizarmos esse ano com essas histórias, com esses testemunhos que trazem fé, que fortalecem a nossa vida e a nossa caminhada com Deus também. Sim. Te convidamos então amanhã a acompanhar conosco a conclusão da leitura de Zacarias e na próxima semana nós vamos ler Malaquias antes de lermos então Esdras, Neemias e Esther. Muita coisa boa. Obrigado por meditar conosco, por compartilhar para que abençoe outros também e que você tenha um dia, uma semana, uma eternidade muito abençoada com Jesus. Nós abençoamos e amamos vocês. Um abraço.